a gente chama de autocomiseração, ok? A autocomiseração é alguém que tem compaixão por si só, por si mesmo, né? É interessante isso, né? Eu vou começar com uma ideia de um autor que eu gosto muito. Ele vai dizer assim, olha, você deve se lembrar de quando você era criança e ficava doente. Você podia ficar dormindo o dia inteiro, vendo TV. Seus pais o tempo todo te assistiam, né? Traziam sopa quente, faziam compressas, tiravam sua temperatura. Todo o tempo você era alvo da sua compaixão. Papai e mamãe certamente nos amavam. Não precisávamos ir para a escola. Qualquer mal que a gente sentia, qualquer coisa que pudesse parecer que não estava boa as coisas, eles já nos socorriam. Não é assim que acontecia conosco? Aí ele vai dizer, porém, quando me tornei adulto e fui para a faculdade, lembro-me da minha primeira crise de febre. Não havia ninguém do meu lado. Foi horrível. Não havia ninguém para me ajudar, ninguém para me trazer sopinha, nem compressas, nem cuidar de mim, me mimar ou colocar-me no colo. Eu estava ali sozinho no meu quarto, doente, e não havia ninguém para me socorrer. Pareciam que todos haviam desaparecido. Foi a pior experiência que eu tive e a pior experiência que eu poderia viver, pois nem mesmo aquele que estava ao meu lado, no meu quarto, se preocupava comigo como mamãe e papai faziam. Assim, ao perceber que eu não era visto e não era alvo de preocupação dos outros, já que eu não estava recebendo nenhuma compaixão, decidi passar a demonstrar compaixão por mim mesmo. É isso. A autocomiseração é a ideia de a gente passar a viver uma experiência onde a gente se sente cada vez mais voltado para os nossos próprios interesses, ok? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Eu não sei se você já passou por isso, e essa é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Quando você viveu ou vive uma experiência em que você passa por dificuldades e você está só, você não tem quem te acolha, e aí você decide uma coisa por si só. Você começa a ter compaixão de você mesmo, já que ninguém sente, né? Então, já que ninguém sente compaixão de você, ou para com você, você passa então a ter compaixão por si mesmo, né? Por que esse é um ponto importante, né? Porque esse tipo de perspectiva a gente vai encontrar em vários textos da Bíblia, ok? A gente vai perceber que existe autocomiseração em vários textos da Bíblia. Mas é interessante a gente pensar que essa autocomiseração, essa compaixão que a gente tem, o que a gente passa a ter por nós mesmos, ela é algo que nos faz distanciar-se da vontade de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos pensar nisso. Primeiramente, no exemplo de Moisés, lá no livro do Êxodo, quando o Senhor o chama para servi-lo e o chama para uma missão específica, que é libertar o seu povo, ok? Quando você vê esse chamado na vida de Moisés, lá no capítulo de número 3, quando Deus vai falar com ele na sarça ardente, Deus se aproxima dele, diz que o lugar onde ele está é terra santa, eu sou o Deus de teu pai, versículo 6, o Deus de Abraão, né, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto e temeu olhar. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus está mostrando aqui que ouviu a oração, que sabe que o povo está sofrendo e que está acontecendo com o povo. Tá? Assim, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Aí Deus constata, mostra para ele o que está acontecendo, diz que ouviu a oração daquele povo, e agora então Deus vai fazer a ele um convite. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo,
e este sinal será de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus faz um convite a primeira vez, dizendo que é para ele servi-lo e ser útil nessa missão de tirar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito. E Moisés, a primeira resposta de Moisés é: quem sou eu para ir diante de Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Aí Deus vai e diz para ele, né? Deus dá uma palavra para ele de ânimo: eu serei contigo, e este sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aí Moisés vai dizer mais uma vez o que ele pensa sobre isso. Eis que quando eu vier dos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus mostra para ele quem ele é e por que Deus está fazendo isso, né? Eu ouvi a aflição do meu povo, eu vou tirar o meu povo do cativeiro, quero usar você como instrumento para fazer isto. Né? Moisés vai dizer que ele não se sente capaz para fazer isso, para ir diante de Faraó. Deus vai dizer: eu sou com você. E aí Moisés argumenta: mas se eles perguntarem quem é o Senhor, eu vou dizer o quê? Ele, ó, diga que o eu sou te enviou. Então Deus mais uma vez vai dizer a ele o que ele deve dizer, quem o enviou, qual é o Senhor, a grandiosidade e a soberania de Deus e o senhorio de Deus ao enviar Moisés. Disse mais Deus a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, continuando a mensagem: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, mais uma vez, Deus se remete aqui aos patriarcas, aos filhos de Israel, os pais daquele povo, para aquele povo se reanimar e saber quem é Deus. Quem é Deus? O eu sou. O eu sou é o Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Ah, tá bom, então nós sabemos quem é Deus, é o Deus Yahvé, o Senhor, né? Então, nesse Deus nós conhecemos, sabemos quem é. Agora, olha a ordem: vai junto aos anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus está prometendo aqui uma terra para eles e que eles vão ocupar a terra onde os inimigos hoje, naquela época, habitavam. Eles ouvirão a sua voz e irás com os anciãos de Israel. O rei do Egito lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspede, joias de prata, joias de ouro, vestimenta, os quais poreis sobre vossos filhos, vossas filhas, e despojareis o Egito. Então Deus está mostrando o que vai fazer, Deus está mostrando para onde eles vão, Deus está mostrando como ele será tirado do Egito. Deus diz que vai fazer por meio do poder dele, porque Faraó não vai consentir que isso aconteça, mas por causa do poder dele, ele tirará o povo do Egito. Deus está dizendo que é uma terra para esse povo, e quando esse povo for liberto, esse povo levará os despojos que eles conseguirem levar para a missão. Depois de Deus dizer tudo isso, Moisés vai dizer algo para ele importante. Moisés vai dizer para ele assim: eu não me sinto capaz de fazer essa missão, eu não me sinto capaz, eu não tenho condição de fazer isso, né? Eu nem mesmo sei falar. E aí nós vamos para o capítulo 4, nós vamos ver esse discurso acontecendo, Deus mostrando o seu poder, dizendo para ele pegar a vara e jogá-la no chão, ela vai se tornar uma serpente, pois Moisés pega pela ponta e ela volta a se tornar vara. Deus mostra o seu poder, mas aí
Então, quando Deus diz a ele que é para ele ir, ele diz assim: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 4, capítulo 4, versículo 10 de Êxodo. Moisés, ainda depois de ouvir tudo o que Deus havia dito a ele, Moisés ainda continua se colocando numa posição de inferioridade, de autocomiseração. Senhor, eu não dou conta de fazer isso. Quem sou eu para aparecer diante de Faraó? Quem eu vou dizer que você é? E depois de Deus mostrar todo o poder, a serpente, a vara que vira serpente, volta e ele pega de novo pela ponta, pelo rabo da serpente, ela volta a ser vara, e Deus vai falar sobre o poder dele, os sinais que Deus vai fazer para tirar o povo de lá. E Moisés ainda responde o seguinte: eu não tenho condição de fazer a sua vontade nesse sentido. Por quê? Porque eu não sou eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Aí Deus vai lhe dizer: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, o surdo, ou quem o vê, ou o cego, não, pois não é o Senhor. Vai, pois, agora e serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E aí Moisés então responde: Ah, Senhor, envia aquele que hás de falar, de enviar menos a mim. Então aqui nós temos um ponto importante. Mesmo diante de toda essa argumentação de Deus, Êxodo 3 e 4, nós vamos perceber que Moisés ainda argumenta a favor do quê? Ainda argumenta a favor da sua pessoa, de si próprio. Moisés levanta a voz, ou levanta o seu argumento para mostrar a Deus que, se Deus não está tendo compaixão dele, ele tem. Ele tem compaixão de si mesmo. Ele mostra isso porque ele não está olhando ou vendo a missão que Deus está lhe concedendo. Por esse lado é um privilégio, mas ele vê algo interessante nessa missão. Qual é? Ele percebe algo importante. E o que ele percebe de importante? Ele percebe que a visão que Deus lhe dá acerca dessa missão, ele se coloca como alguém coitadinho, que não tem capacidade de fazer. Ok? Então, primeira ideia é essa: a autocomiseração. Ela é importante para a gente pensar, ela nos leva a demonstrar compaixão por si mesmo, por nós mesmos, ok? Ou seja, Deus vai argumentar, Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai ensinar, Deus vai dizer, Deus vai falar o que vai fazer, o seu poder, testemunha do seu poder, transformando a vara em cobra, a vara que está na mão de Moisés. Moisés toca nessa cobra pelo rabo e ela volta a ser vara. Deus diz que vai ser com ele, que eles levarão despojos, habitarão terra que mana leite e mel. Deus faz promessas, Deus faz grandes coisas, fala grandes coisas para Moisés, perdão, e a resposta de Moisés é a mesma: eu não tenho capacidade para falar, eu não sou ninguém para comparecer diante de Faraó. Aliás, Senhor, o Senhor devia arrumar alguém melhor do que eu, porque eu nem mesmo sei falar. A tradução que eu tenho aqui é: eu não sou uma pessoa eloquente, eu não tenho capacidade. Então, ele passa a demonstrar compaixão por si mesmo. Quando você se esquece disso, da missão a qual Deus nos convida a viver, nós vamos experimentar uma situação muito semelhante à de Moisés. Há vários exemplos na Escritura, a gente vai dar dois, tá bom? Então, pensando nessa situação, a primeira relação que eu queria que a gente pensasse acerca disso é a seguinte: mesmo Deus mostrando quem Ele é, o poder dele, aquilo que Ele vai fazer, a riqueza que Ele vai conceder, porque eles vão levar muitos despojos, né? Aliás, é com esse ouro que eles levam do Egito que eles fazem um bezerro no deserto, né? Eles levam muita riqueza. Além disso, Deus lhes disse a Moisés, perdão, que lhes daria uma terra próspera, terra que mana leite e mel, terra de homens que estavam habitando naquela ocasião, Jebuseu, Eteu, Ferezeu, Amorreu, mas que eles venceriam essa batalha. Depois isso vai ficando mais claro para nós, e eles entrariam na terra prometida, habitariam a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas diante de todos os argumentos de Deus, qual é a resposta de Moisés? É o mesmo, a mesma resposta. Ele se coloca em uma posição de autocomiseração. Ou seja, ele olha para si mesmo e diz: Senhor, tem compaixão de mim, porque se o Senhor não tem compaixão de mim, eu tenho.
Eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer a sua vontade, a sua missão. Eu nem mesmo sei falar, ok? Um outro exemplo para a gente conversar um pouquinho é o de Elias. Lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2 a 10, nós vamos ver Elias passando por uma circunstância muito parecida, né? O texto diz assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Horebe aqui é o mesmo monte que Moisés recebeu as tábuas das leis, da lei de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Olha só o que ele respondeu, que interessante. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procuram me tirar a vida. Olha que interessante. Essa passagem na Escritura revela o momento em que Elias está vivendo, que é muito semelhante ao momento de Moisés, né? No sentido de olhar para si próprio, de autocomiseração, né? Moisés se sente incapaz e se coloca numa posição em que ele tem compaixão de si mesmo. Elias vai fazer a mesma coisa aqui, uma circunstância diferente, é claro, contexto diferente. Ele não vai libertar o povo de Faraó, do Egito, como fez Moisés, mas ele tem uma missão, ele é profeta, e Deus vai então aqui visitá-lo por meio do anjo e reanimá-lo a voltar a fazer as suas atividades ou a sua missão, o seu trabalho como profeta. Olha só, e ele responde então o quê? Levanta-te e vai, porque ainda tem coisas para você, você ainda tem coisas a realizar. Caminhará 40 dias e 40 noites até Horebe, e aí você, ali, ele tem uma experiência com o Senhor. E olha a resposta dele, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ou seja, eu tenho sido fiel ainda, e os seus filhos, os filhos de Israel, o restante do povo, não te serve mais, não está mais nem aí para o Senhor. E ainda, além disso, tem um outro problema. Além de deixar a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, matam os teus profetas à espada, e eu estou sozinho e ainda querem tirar a minha vida. Ou seja, ele começa a olhar para si da mesma maneira que Moisés estava se enxergando, né? Infelizmente, esse processo não é um processo exclusivo deles, né, de Moisés e de Elias, também pode ser nosso. Por quê? Porque a autocomiseração, ela nos faz perder, de maneira muito prática, o nosso alvo, e o nosso alvo é o Senhor. Ou seja, a autocomiseração, ela faz com que nós tenhamos pena de nós mesmos. Isso é muito interessante. A vida passa a ser distorcida à medida em que nós perdemos o nosso foco, nosso alvo, que é Cristo, que é Deus, no caso aqui falando, ou que é Cristo, o Senhor das nossas vidas, e nós vamos mostrar o quê? Compaixão de nós mesmos. Nós vamos querer que as pessoas se sintam como nós nos colocamos, e nós colocamos esse sentimento em nós para os outros nos aceitarem. Olha só, isso é muito interessante, né? Olha o que Elias vai responder. Eu tenho sido zeloso, mas o resto não tem sido. O povo te abandonou, deixou você lá, tá derrubando os teus altares, matando os profetas, e agora também querem me matar.
Ou seja, quando nós nos envolvemos com essa ideia, né, autocomiseração, nós passamos a perder de vista que o nosso alvo é o Criador. Nós perdemos Deus de foco, ok? E o perdemos porque nós não deixamos que a missão ou a vontade de Deus prevaleça em nós, mas, sobretudo, nós nos colocamos acima da vontade de Deus. Por isso que nós nos colocamos numa posição em que nós nos sentimos maltratados, excluídos, sentimos compaixão de nós mesmos, né? A autocomiseração, ela tira o foco de Deus e coloca o foco em mim. Essa é uma outra coisa importante. Coloca o foco em mim, foco nos meus desejos, nos meus problemas, nos meus medos, nas minhas feridas. Ou seja, eu passo a ser o centro da circunstância. Não é mais a vontade de Deus, não é mais o que Deus tem para Elias ou para Moisés. É o que eu sinto, é o que eu vejo, é como eu quero me colocar numa situação em que Deus requer de mim uma missão, um trabalho, um envolvimento, um engajamento com a sua obra. Então, a autocomiseração, ela tira o foco de Deus e ela coloca o foco na pessoa, nos seus desejos, nas suas carências, necessidades, feridas, problemas. E nós somos, de maneira muito especial, chamados para servir a Deus. Mas quando nós perdemos essa missão, nós passamos a focar em nós mesmos. Muito provavelmente nós vamos deixar de enxergar a grandiosidade do Deus que servimos e vamos fazer com que o foco seja a minha vida e a sua, os nossos desejos, os meus e os seus, os nossos problemas, as nossas feridas, as nossas fraquezas, os nossos medos. E nós não podemos, então, mais olhar para Deus da mesma maneira que a gente estava olhando antes de se colocar numa posição como essa, porque agora o nosso objeto, o nosso alvo é a gente e não mais o nosso Criador, tá bom? Então, nós podemos ser consumidos por esse tipo de sentimento, ok? E seremos consumidos por esse tipo de sentimento se a gente não perceber que a gente foi chamado para viver a experiência de servir a Deus, como Moisés ou Elias. Ou seja, a forma como Elias se enxerga agora é que ele se coloca numa posição em que ele está sendo maltratado. Olha só, Senhor, só eu sou fiel e o Senhor ainda está me permitindo viver uma circunstância como essa e as pessoas ainda querem me matar. E olha, a resposta dele é muito interessante sobre a visão que ele tem de si, da sua autocomiseração, da compaixão de si mesmo. Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel te deixaram, o povo deixou você, derrubou os teus altares, mata os teus profetas à espada. Eu sou o único que ficou e agora querem me matar também. Ou seja, a defesa de Elias aqui, ela tira de Elias, ela restringe de Elias a percepção de que ele não está só. E essa é uma outra lição importante sobre isso. Olha só. A autocomiseração nos faz sentir sozinhos, abandonados, né? Nós temos compaixão de nós mesmos a ponto de parecer que ninguém mais se importa. E aí nós perdemos o foco, e esse foco distorcido, esse alvo deixado, que é Cristo, passa a ser eu e você o centro desse tipo de sentimento. Nós passamos a esquecer que Deus está conosco. E veja a resposta de Deus lá em 1 Reis 19, versículo 18, né? Eu ainda deixei lá muitas pessoas para ajudar você, homens fiéis, né? Olha que interessante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, olha a resposta que Deus dá para Elias, né? Deus diz para ele assim, né? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você não está só, Elias. Há outros lá naquela cidade que também me amam, que também são servos, que também estão lá vivendo a fidelidade e amando-me como Senhor da vida deles. Você acha que você está sozinho, só sobrou você? Você está enganado. Esse versículo é muito interessante, porque Deus diz que ainda tem 7.000 pessoas em Israel que ainda o honram, ainda o buscam, ainda o servem. Ou seja, você não está sozinho, você não é a única pessoa que me serve nesse mundo, né?
É isso que a autocomiseração faz também. Ela faz parecer que só nós passamos, né, ou só nós temos esse privilégio, né? Nós servimos você, só eu sirvo você. Ninguém mais é tão bom quanto eu, ninguém mais é como eu, ninguém mais tem a mesma visão, né? E aí você então se coloca numa posição superior, e foi o que Elias fez, né? Essa visão distorcida fez com que ele fechasse os olhos para ver que Deus ainda tinha algo extraordinário para mostrar para ele. Tem lá 7.000 pessoas que também são crentes, que ainda me amam, tanto quanto você. E você não está sozinho, né? E essa não foi a única situação que levou Elias a não perceber que Deus estava com ele, né? Se você voltar para o capítulo 18, eu não vou ler, são muitos versículos, mas no capítulo 18 do livro dos Reis, do versículo 16 a 40, mostra a vitória de Elias, incrível vitória de Elias sobre os profetas de Baal. Ele acabou de vencer os profetas de Baal, colocando fogo no altar, em cima da água, né? Joga mais água aí, e fogo desce do céu, o altar pega fogo, os profetas veem que Elias de fato é um enviado de Deus, ele tem algo extraordinário ali, uma situação extraordinária que ele viveu, que é vencer os profetas de Baal. E esses profetas são humilhados diante do poder de Deus através do servo dele, Elias, mas agora ele se perde, ele está sozinho. Ele não se sente mais amparado por Deus. Seus olhos estão fechados para ver o que Deus fez há pouco na sua vida. Foi por pouco, foi uma circunstância anterior. Ele acabou de fazer isso, Jezabel fica sabendo e o ameaça, e ele então assume essa palavra de Jezabel como algo sério para a vida dele, e ele quer desistir e foge da sua missão, do seu engajamento com o evangelho, com a visão que Deus quer que ele continue tendo, que é servi-lo lá no meio do povo ímpio. E lá Deus preserva ele dizendo, olha, há ainda outros que não se renderam a Baal, são crentes como você, também são servos, tá bom? Portanto, essa é uma lição interessante para a gente pensar. Eu não sei mais se é a terceira ou quarta, mas vamos lá. Vocês vão anotando aí. Quando nós estamos focados em Deus, nós continuamos tendo uma perspectiva correta. Isso é importante, tá bom? Enquanto Elias estava olhando para Deus, os profetas, aquilo que os profetas de Baal estavam fazendo, não significou nada. Não teve nenhum momento em que Elias se sentiu atormentado, aterrorizado, com medo, porque ele estava confiante no Senhor, ele estava olhando para o Senhor. Quando ele deixou de olhar para o Senhor e passou a olhar para a ameaça de Jezabel, ele assumiu a postura de um homem que trouxe para si o sentimento de autocomiseração. Eu vou fugir, vou me esconder, eu não sou mais ninguém, eles estão querendo matar-me, eu não vou ficar nessa cidade porque essa cidade mata os seus profetas, eu estou sozinho, ninguém está comigo, e se esquece do que Deus fez através dele há pouco tempo, há poucos instantes ali, quando Deus usou para humilhar aqueles profetas de Baal. Aliás, é interessantíssimo o texto, porque se você lembrar lá do versículo de número 27, Elias, ao meio-dia, nos diz o texto, zombava deles, né? Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Clamem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, né? Então Elias ali está confiante, está dependente de Deus, e ele tem até esse momento de ironia, de zombar dos seus inimigos ali, dizendo, falem mais alto, né? Gritem mais, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, não está ouvindo, falem alto. E aí, nesse momento em que ele está focado em Deus, ele tem a autoridade de Deus, e o poder de Deus vai ser manifestado através da vida dele diante daqueles profetas idólatras. Mas Jezabel, ao ficar sabendo do que ele fez, diz que vai matá-lo e ele se sente então acuado e ele foge. E ele se coloca numa posição agora de autopiedade, de autocompaixão, né? Ele passa a ter autocomiseração de si mesmo. Estou sendo maltratado, Senhor. Olha só, ninguém mais está comigo, não tem mais crente como eu, estou sozinho, ainda querem tirar minha vida, né? Tem compaixão, né, de si próprio e quer que Deus também tenha o mesmo sentimento. Isso é interessante, tá? Que Deus tenha também o mesmo sentimento, né? Já que ninguém mais está se importando com Elias, né?
Ao contrário, estão querendo matá-lo, ele vai orar dizendo para Deus isto, porque ele espera que pelo menos Deus também se sinta, tenha compaixão dele, né? E Deus diz: levanta e volta para a cidade, eu tenho uma missão para você ainda, e lá também tem crentes esperando você, né? Deus vai reanimá-lo, né? Deus vai reanimá-lo. Deus não aceita essa linguagem de autocomiseração, dizendo para ele: que isso, né? Levanta e volta para a cidade, volta para lá, você vai ainda tem um serviço para você, você vai passar o ministério para Eliseu, você ainda vai fazer algumas coisas que eu quero que você faça, né? Elias, então, volta para lá e vai, então, fazer o que Deus disse. Mas ele tem esse sentimento, e ele quer que Deus tenha o mesmo sentimento. Ele passa o quê? A reclamar. E essa é uma outra questão interessante para a gente pensar aqui, né? Elias reclama: Senhor, só eu tô servindo o Senhor. Todo mundo te deixou. Estou sozinho, né? O senhor não está vendo que eu estou sozinho? Ou seja, ele passa a reclamar. E tem uma coisa interessante também: a autocomiseração, ela nos faz, quando nós perdemos o nosso alvo, Jesus Cristo, o Criador, nosso Deus, ela nos faz pessoas descontentes, insatisfeitas, reclamonas, né? A autocomiseração é assim: se ninguém tem compaixão de você, você passa a ter de si mesmo para os outros terem de você. Mas aí você então quer que as pessoas se manifestem o mesmo sentimento. Se elas não se manifestarem, ou se elas não apresentarem o mesmo sentimento por você, o que você faz? Você começa a reclamar: todo mundo me deixou, ninguém mais está comigo, o senhor também me deixou, não tem mais crente naquela cidade. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você: Deus, querem me matar. Então é isso, ele começa a reclamar, né? Ele começa a reclamar, né? A Sandra perguntando aqui, deixa eu ver. Essa é a mensagem que as igrejas passam hoje em dia para as pessoas. Sem dúvida. Uma mensagem psicologizada, né? Uma mensagem que você é o centro de tudo, e que você, se você não estiver bem, não tem problema, porque nós vamos amparar você, Deus vai amparar você com todos os seus sentimentos, né? E a gente vê aqui no livro de Reis, no primeiro livro dos Reis, nós vamos ver o Senhor mandando Elias se reanimar e voltar, né? Deus não vai entrar nesse caminho que Elias está querendo, não. Né? Verdade, puxa vida, está sozinho, né, cara? Que pena, puxa, coitado de você. Jezabel está querendo te matar, né? Fazer o quê, né? Olha, mas eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão de você, viu, cara? Fica aí mesmo na caverna, viu? Tem problema, toca a sua vidinha por aí, né? Não é isso que Deus diz, né? Deus diz a ele para se levantar, para se alimentar, se fortalecer e voltar, porque Deus ainda tem tarefa para ele, né? Tem ainda intuito de usá-lo. A situação de Elias era uma situação complicada? Claro que era, né? Claro que era. Ser ameaçado pelo rei, pela rainha, era algo muito sério, né? Mas Elias não precisava ter medo, não precisava temer a sua vida, porque Deus já havia dado provas para ele de que ele estava com o seu servo, ok? Então, Elias não precisava agir dessa maneira, ok? Deus estava com ele poderia ter se lembrado do que Deus acabara de fazer, que era colocar fogo naquele altar para mostrar o seu poder diante de 400 profetas que se prostravam e adoravam o Baal, né? Então ele perdeu isso de vista, e quando ele perdeu isso de vista, ele passou a reclamar, né? E aí a gente tem lá Filipenses 2,14, Paulo dizendo: faça tudo sem murmuração e sem contendas, faça tudo sem murmuração. Deus não quer que nós sejamos pessoas reclamonas, Deus quer que nós sejamos pessoas que confiem nele, ok? Mas tudo isso acontecerá, toda essa situação de Moisés ou de Elias que nós colocamos aqui como exemplo, acontecerá se nós perdermos de vista o nosso Criador. Se nós perdemos de vista o nosso Criador. Nós precisamos arrancar isso do nosso coração, voltando a focar as nossas vidas, os nossos olhos para o nosso Criador, para se submeter à sua vontade. Bom, como nós podemos lidar com isso hoje, né? Eu vou parar por aqui, tá bom? Na semana que vem a gente continua para a segunda parte e concluir. Como nós podemos lidar com isso hoje?
Como você acha que isso é possível? Né? A segunda pergunta para a gente pensar é: temos agido assim? Né? Temos nos colocado em uma situação em que nós temos utilizado da autocomiseração para que pessoas e o Senhor tenha compaixão de nós? A terceira ideia para a gente pensar é a seguinte: estamos usando desse recurso para não se submeter à vontade do nosso Criador. Moisés estava querendo fugir da obra, assim como Elias também. Então, uma coisa importante para a gente pensar aqui acerca da autocomiseração como aplicação para as nossas vidas é que a autocomiseração é um recurso que o homem pecador encontra para colocar-se numa posição de inferioridade, de incapacidade, de medos, de receios, para não se submeter à vontade do Criador, ou ao chamado do Criador, ou à ordem do Criador, para fazermos aquilo que Ele deseja que façamos. Né? Nós nos colocamos como alguém que não sabe falar, como alguém que está sozinho, como alguém que está sendo ameaçado, como alguém que vai ser morto se voltar para a cidade, porque Jezabel ameaçou matá-lo, né? E aí nós nos colocamos em uma situação tão pequena, tão inferior, que nós usamos desculpas para não se envolver com o chamado, o envolvimento daquilo que Deus quer que façamos, ou daquilo que Ele tem para nós como servos dele. E isso vem camuflado de quê? De uma autocomiseração. Senhor, olha, eu não tenho estudo, Senhor, eu não sei falar, eu não sou muito paciente, Senhor, eu estou sozinho, né? Os crentes não são tão firmes como eu sou, e você vai usando recursos para se esconder atrás desse sentimento, né? E você começa, inclusive, a reclamar, dizendo: olha, eu estou sozinho nessa obra, né? Eu não vou voltar para aquela cidade, não quero morrer. E como objetivo nosso, nesse sentido, é o seguinte, para a gente concluir aqui, né? Deus quer que nós pensemos nisso como uma forma importante de pecado. Nós temos que nos arrepender, né? A autocomiseração, como eu disse, tem o foco em mim, nos meus desejos, problemas, sentimentos, minhas feridas, né? Agora que eu estou magoado, que eu estou ferido, agora que eu estou cheio de problema para resolver, agora que eu tenho falado com o Senhor sobre os meus desejos, o Senhor não tem atendido, então eu não estou em condição de servir o Senhor, né? Eu estou vivendo uma experiência aqui, já que ninguém tem compaixão de mim, eu mesmo tenho, né? Eu sou o coitado da história que se sente mal, inferiorizado, incapaz, e eu uso esse recurso, esse artifício para convencer do nosso Criador. Foi o que Moisés fez, foi o que Elias fez, mas não deu certo, né? Deus ouviu tudo o que eles disseram e mandou eles continuarem, tá bom? Ok, paramos aqui, né? Vamos pensar sobre isso de maneira bíblica, né? Restaurar o nosso foco, e o nosso foco é o nosso Criador, para a gente poder viver a experiência de servi-lo. É claro que nós temos problemas, claro que temos feridas, claro que temos necessidades, mas Deus não quer que cada uma dessas coisas nos impeçam de ir adiante, de servi-lo, de se submeter à sua vontade. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, então, já que não há dúvidas, pedidos para oração, vamos